andando milhares de quilômetros, cruzando rios bravios e perigosos, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 23 de outubro. Minha família se mudou para o território da antiga União Soviética no pior momento econômico que aquela parte do mundo conheceu desde os eventos da Revolução Bolchevique de 1917. Tudo parecia faltar. As prateleiras das lojas estavam vazias. As farmácias não tinham medicamentos para oferecer aos pacientes. Havia pouco combustível disponível para automóveis ou aviões. Naqueles primeiros dias, eu estava viajando continuamente pelos 11 fusos horários da União Soviética, a fim de obter contratos para os programas de televisão que transmitíamos em nossa rede de televisão. Frequentemente, o piloto do avião anunciava que iria pousar porque não havia combustível suficiente para chegar ao nosso destino. Uma vez desembarcados, tínhamos de ser muito criativos para descobrir como chegaríamos ao lugar para onde estávamos indo. Geralmente, isso significava que tínhamos de viajar de trem ou de carro, e frequentemente as distâncias a percorrer até o nosso destino ainda eram muito longas. Porém, mesmo com todos esses inconvenientes, nossa situação não se comparava nem de longe ao que os pregadores do primeiro século tinham de fazer para chegar a lugares difíceis de alcançar e pregar o Evangelho. Carros e trens eram mais lentos do que aviões, mas pelo menos não estávamos andando a pé para chegar aonde precisávamos ir. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, porém Paulo nos diz não ter tido escolha senão caminhar para atingir muitos de seus destinos. Ele disse, em jornadas muitas vezes. Em jornadas muitas vezes. Em grego, a palavra jornada é odoiporia. Descreve uma caminhada. A frase muitas vezes é a palavra polax, que se refere a muitas vezes, com muita frequência ou frequentemente. Paulo usou essa frase para nos dizer que havia caminhado até a maioria dos destinos aos quais havia sido chamado a pregar. Por exemplo, ele caminhou de Antioquia da Psídia até Icônio, Atos capítulo 13, versículo 51. Caminhou de Icônia até Listra, Atos capítulo 14, versículo 6. E caminhou de Listra até Derbe, Atos capítulo 14, versículo 20. De Derbe, voltou caminhando até Listra, Atos capítulo 14, versículo 21. E de Listra retornou caminhando a Icônio, Atos capítulo 14, versículo 21. De Icônio voltou caminhando a Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 14, versículo 21. Partindo de Antioquia da Pisídia, caminhou por toda a região da Panfilha, Atos capítulo 14, versículo 24. E então caminhou até Perge, Atos capítulo 14, versículo 25. Durante um breve período, Paulo e sua equipe viajaram de navio para Antioquia, a base de operações de Paulo. Porém, depois caminharam até Fenícia e Samaria, Atos capítulo 15, versículo 3. De lá, caminharam até Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo 14. E de Jerusalém voltaram caminhando a Antioquia, Atos capítulo 15, versículo 22. De Antioquia, Paulo caminhou pelas regiões da Síria e da Cilícia, Atos capítulo 15, versículo 41. Ele voltou caminhando, passando pelas cidades de Derbe, Atos capítulo 16, versículo 1, e Listra, Atos capítulo 16, versículo 1. Depois caminhou até a Frígia,
Atos capítulo 16, versículo 6, e caminhou por todas as regiões da Galácia. Atos capítulo 16, versículo 6. Depois disso, caminhou até Mísia. Atos capítulo 16, versículo 8. E em seguida caminhou até Troade. Atos capítulo 16, versículo 8. Após ter a visão de um homem da Macedônia chamando-o por ajuda, Atos capítulo 16, versículo 9, Paulo tomou um navio e partiu de Troade, Atos capítulo 16, versículo 11. Seu navio aportou na cidade de Samotrácia, Atos capítulo 16, versículo 11. Mas no dia seguinte partiu para Neápolis, Atos capítulo 16, versículo 11. A partir de lá, Paulo e seus colegas foram para Filipos, Atos capítulo 16, versículo 12, uma das principais cidades daquela parte da Macedônia. De Filipos, Paulo atravessou caminhando Anfípolis e Apolônia. Atos capítulo 17, versículo 1. Então caminhou até a cidade de Tessalônica. Atos capítulo 17, versículo 1. De Tessalônica, Paulo caminhou até Bereia. Atos capítulo 17, versículo 10. De Bereia, Paulo foi de navio até Atenas. Atos capítulo 17, versículos 14 e 15. De Atenas, caminhou até Corinto. Atos capítulo 18, versículo 1. Ele navegou de Corinto até a Síria. Atos capítulo 18, versículo 18. Então, da Síria, caminhou até Éfeso. Atos capítulo 18, versículo 19. De Éfeso, navegou até Cesareia. Atos capítulo 18, versículo 22. Mas de lá, caminhou até Antioquia. Atos capítulo 18, versículo 22. De Antioquia, caminhou por todas as regiões da Galácia e da Frígia. Atos capítulo 18, versículo 23. E depois caminhou ao longo da costa até Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 1. A lista de lugares para onde Paulo viajou a fim de cumprir seu chamado é surpreendente. Paulo fez muitas caminhadas ao longo de seu ministério. Se você somar todos os quilômetros percorridos por Paulo, provavelmente ele passou mais tempo caminhando do que pregando. Não admira ele poder dizer: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Paulo tinha muito tempo para orar em línguas enquanto caminhava pela região leste e nordeste dos países do Mediterrâneo para pregar o Evangelho e estabelecer a igreja. Isso nos dá também uma visão do tipo de relacionamento de Paulo com seus companheiros de viagem. Teria sido impossível para ele viajar tão longe, tão regularmente e passado por circunstâncias tão difíceis sem realmente conhecer seus companheiros de viagem. Não admira ele ser capaz de dizer a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 e 11. Tenha em mente que o homem que fez toda essa caminhada foi o mesmo cujos pés haviam sido golpeados com varas 3 vezes. Ver 21 de outubro. Paulo só poderia ter caminhado tanto assim se tivesse um corpo saudável. Um homem doente nunca poderia ter tentado esse tipo de esforço físico. Portanto, sabemos que, embora os pés de Paulo tivessem sido golpeados com varas, ele não sofreu sequelas daquelas surras abomináveis. Aqui, novamente, vemos que Paulo sabia como usar o poder de ressurreição de Deus para despertar sua carne mortal. Na sociedade atual, muitas pessoas dirigem em círculos durante 20 minutos em estacionamentos só para procurar uma vaga mais próxima. Porém,
A verdade é que se estacionassem mais longe, não gastariam sequer 5 minutos para caminhar até seu destino. Frequentemente, as pessoas têm simplesmente demasiada preguiça para caminhar a menos que sejam forçadas a fazê-lo. Paulo não tinha carro, trem ou avião para chegar aonde precisava ir. Sim, viajar tão longe a pé significava que ele tinha de enfrentar sofrimentos incríveis e circunstâncias difíceis. Porém, nada era tão difícil de suportar a ponto de impedi-lo de cumprir o chamado de sua vida. Ele havia se decidido, mesmo que significasse andar a pé pelo mundo para cumprir seu chamado, isso era exatamente o que ele faria. Se transportes modernos estivessem disponíveis, Paulo os teria usado. Hoje, carros, trens e aviões nos permitem viajar mais longe e mais rápido e levar o Evangelho até os confins da terra. Porém, a falta dessas conveniências não impediu Paulo. Não obstante, com que frequência a falta de conveniência nos impede hoje? Se permitimos que a falta de conveniência nos impeça de fazer a vontade de Deus, há uma falha grave em nosso nível de compromisso. Estou certo de que enquanto viajava por aquelas estradas, Paulo encontrou literais impasses que o forçaram a fazer desvios inesperados, não planejados, custando-lhe mais tempo, esforço e dinheiro. Ainda assim, ele prosseguiu para levar a mensagem do reino de Deus ao mundo gentil. Em perigos de rios. Após referir-se àquelas longas viagens a pé, Paulo diz também, em perigos de rios. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A palavra perigos provém de kindumos. Essa é a palavra grega para uma situação extremamente perigosa ou altamente explosiva. Paulo usa essa palavra 8 vezes em 2 Coríntios capítulo 11, para nos dizer que grande parte de seu ministério exigiu que ele vivesse em situações extremamente perigosas. Basicamente, ele vivia em perigo o tempo todo. O perigo não era algo que ele procurava, simplesmente fazia parte do território que Deus lhe deu. A palavra rios provém do grego potamos, que significa rio. Ao usar essas duas palavras, quindunos e potamos, Paulo nos diz que enquanto viajava, era ocasionalmente forçado a cruzar rios extremamente perigosos para chegar aos lugares onde o Espírito Santo o enviava. Atravessar rios era um ato muito grave no mundo antigo. Esse é um exemplo claro dos perigos que um viajante encontrava no tempo de Paulo. As pontes eram poucas e distantes entre si, especialmente em áreas remotas. Isso apresentava problemas difíceis, especialmente durante os períodos de alagamento, o que era frequente. Embora Paulo não mencione os rios exatos que teve de atravessar, sabemos que teria de incluir os rios Jordão, Judeia, Orontes, Síria, Sídno, Cilícia, Meandro e Cáister, Ásia, e Estruma e Axios, Macedônia. Durante as viagens de Paulo, ele atravessou lugares ermos, escalou penhascos e ribanceiras e atravessou alguns dos rios mais perigosos de seu tempo. Não costumamos pensar nesses tipos de riscos quando nos lembramos do ministério de Paulo. Porém, esses eram os riscos diários enfrentados por Paulo para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas você conhece que poriam a vida em risco para fazer a vontade de Deus? Sempre fico impressionado com o número de pessoas que escrevem à minha família preocupadas quando ouvem falar de agitação política em nossa nação. Elas costumam me dizer: você e sua família precisam sair daí antes que fique difícil demais. Deus não quer que vocês sejam pegos em uma situação difícil.
Porém, se a igreja primitiva e outras pessoas chamadas por Deus ao longo dos 2 últimos milênios tivessem adotado essa postura, nenhum de nós saberia sobre a existência do Evangelho de hoje. Independentemente do que você enfrenta ou atravessa para cumprir o plano de Deus, nada pega Deus de surpresa. Certamente, Ele não planejou esses problemas. Porém, ao chamar você, Ele o equipou com todo o poder, sabedoria e discernimento de que você precisaria para atravessar os obstáculos que Satanás tenta colocar no seu caminho. Não há impasse que você não consiga ultrapassar a caminho de realizar a vontade de Deus para a sua vida. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a permanecer absolutamente comprometido com a tarefa que tu me deste, pronto para fazer o que for necessário para levar a cabo o trabalho. Perdoa-me por ter desistido tão facilmente quando no passado encontrei barreiras. Ajuda-me a ser mais criativo na próxima vez em que eu chegar a um impasse para poder encontrar uma maneira de fazer o que tu me chamaste a fazer. Sei que pelo poder do teu Espírito posso demonstrar diante de obstáculos muito mais coragem do que demonstrei no passado. Perdoa-me por ser tão pouco exigente comigo mesmo. Eu te peço agora que me ensines a operar na tua força e sabedoria, ao me deparar com impasses, a fim de poder seguir em frente para completar o trabalho que tu me destes a fazer. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Houve em sua vida um tempo em que parecia não haver como fazer o que Deus queria que você fizesse? Mas você foi criativo e encontrou outro jeito de fazê-lo? Qual foi essa situação de sua vida? Revendo essa situação agora, como seria a sua vida hoje se você houvesse aceitado um não como resposta e se afastado daquela oportunidade? E se você não tivesse sido criativo e em vez disso tivesse desistido, concluindo que a sua situação era impossível? Se você está enfrentando uma barreira em qualquer área de sua vida agora, já dedicou tempo a orar a respeito e pedir ao Espírito Santo para lhe mostrar uma maneira de contornar esse obstáculo? Se não fizer isso, não pensa que seria uma boa ideia levar essa questão ao Senhor hoje e deixá-lo falar ao seu coração sobre ela? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.